E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gleison Oberleitner, sou diretor de tecnologia da Usox e hoje, através de muitos pedidos, nós vamos conversar um pouquinho sobre tecnologias de geração de ozônio. Geradores nacionais, geradores chineses, né? Então, eu não costumo fazer esse tipo de vídeo porque a nossa tecnologia é uma tecnologia exclusiva, ela é uma tecnologia patenteada e é um pouco complicado. Mas eu vou dar uma explanada um pouco mais a fundo para vocês tirarem de vez por todas essas questões, dessas dúvidas em relação a alguns equipamentos, tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona. Bora lá comigo? Então aqui é o seguinte, pessoal, o processo de geração de ozônio, ele não é um processo simples, ele é um processo altamente complexo, porque ele envolve a alteração de elétrons nas camadas eletrônicas dos compostos, no nosso caso, oxigênio e nitrogênio, certo? Então, o que acontece? É um processo altamente frenético e que envolve uma reação eletroquímica muito forte, gera muita temperatura, e, enfim. Como é um processo que envolve muita temperatura, você tem alguns problemas de desgastes, principalmente no sistema eletromecânico, que é essa peça aqui que é o nosso caso, que é o nosso reator. Esse reator de ozônio plano, somente a Usox tem. Ele é um equipamento, uma metodologia nova que nós acabamos desenvolvendo, que ela prioriza o processo de ionização do oxigênio e não do nitrogênio. Vai ionizar o nitrogênio também, formando o óxido nítrico, que é muito bom. Porém, ele vai dar uma priorizada na questão do oxigênio. Então, o que acontece? Esse tipo de equipamento, para ter uma durabilidade muito boa, ele é um equipamento que tem que ser robusto. O que é robusto? É um equipamento que tenha sistemas de dissipadores de energia, de calor grandes, né? Se você pode ver que nós temos aqui na parte de dissipação do MOSFET de potência, nós temos também outro sistema de alumínio inteiro por baixo, dissipar a potência do sistema de transformador, e nós temos também alumínio na parte inferior do reator, que eu já vou chegar lá e vocês vão entender qual é a função dessa parte. Então, o que acontece? O nosso gerador de ozônio, ele é constituído basicamente por uma placa eletrônica. Nesta placa eletrônica, eu tenho um sistema de retificação de potência, filtragem, e eu tenho a parte operacional do gerador de ozônio como um todo, certo? Esse modelo de equipamento aqui, que logo em breve vai estar no mercado, ele é um equipamento de bivolt, automático, e ele consiste em dois processadores. Nós temos um processador 1 e processador 2. Ou seja, nós temos dois softwares trabalhando ao mesmo tempo para garantir a qualidade de funcionabilidade do gerador de ozônio. Entendeu? Então, um cuida da parte operacional de temporização e controle do compressor, e o outro ele fica exclusivamente dedicado ao gerenciamento da célula geradora de ozônio. O que é composta a célula geradora de ozônio neste caso? Nós temos aqui o transistor de potência que faz a modulação para este flyback. E eu quero que vocês prestem muito atenção nas dimensões desses componentes, tá? Então aqui nós temos o flyback. É um flyback muito generoso. Este é um flyback que foi projetado por nós também. Ele é muito difícil dar uma falha nele. É basicamente, eu particularmente até agora não consegui destruir um, porque quando a gente faz um projeto aqui na Usox, eu testo o equipamento ao máximo para garantir uma qualidade no campo para o seu cliente. Nós temos aqui um sistema de transformador. Esse sistema de transformador ele é muito robusto. Ele é o mesmo utilizado nos transformadores das residências de vocês aí, que passa pela Copel ou qualquer unidade transformadora. Então ele é um componente que dificilmente ele apresenta falha. Ele é diferente de uma fonte chaveada de um celular, de qualquer outra coisa, que são fontes que têm muito mais componentes envolvidos, e quanto mais componentes envolvidos, você fica suscetível a falhas. Então aqui é um equipamento, pelo nível do equipamento, ele é muito enxuto. Para quê? Para garantir menos falhas de componente. Por quê? Até mesmo na produção dos componentes em si, não somente do nosso aparelho, mas do seu computador, do seu celular, enfim,
ele pode apresentar falha de lote. Isso é muito sério e dá uma dor de cabeça muito grande. Então, após o nosso sistema de reator, de transformador de alta tensão, nós temos o nosso reator. Esse reator é do tipo plano. O que quer dizer? Ele tem uma metodologia diferente dos convencionais, que são circulares. Qual é a vantagem dele? Fadiga. Ele é um equipamento que fadiga com muito mais dificuldade, tá? E por ele ser plano, eu consigo colocar ele em cima de um sistema de dissipador de alumínio. O que isso garante? Um resfriamento no processo de ionização. Aonde isso é importante? O ozônio, quanto mais baixa a temperatura, melhor é. Ele é degradado com mais dificuldade. Então, se eu tenho um reator que está trabalhando aqui com níveis altos de plasma, que é uma temperatura extremamente elevada, então ele chega a produzir ozônio e destruir ao mesmo tempo. Então, com isso, você diminui a eficiência do equipamento, você diminui a vida útil do sistema de reator, porque ele é uma peça eletromecânica que, com o tempo, ela ocorre o desgaste nos eletrodos, tá? Aqui não. Aqui a temperatura é até 4 vezes abaixo de um reator convencional que vocês são acostumados a ver no mercado aí, tá? Então eu tenho essas vantagens. E por eu ter um sistema de processador independente para este sistema, o equipamento em si, ele faz uma leitura de alguns sinais elétricos aqui e ele automaticamente faz essa compensação. Então essa é uma grande vantagem de um equipamento da Ozox. Ele tem um sistema de fechamento de malha em real time. Então, com o tempo, se houver um desgaste, que já vai ser bem difícil dele acontecer, ele vai fazendo essa compensação eletronicamente. Então, o equipamento nosso, ele não tem aquele meio termo. Ah, ele começa produzindo lá uma quantidade de ozônio X e no final da vida útil dele ele está produzindo muito pouco. Não. Ele é um equipamento que ou funciona ou não funciona. Por quê? Porque o importante é você garantir uma produção de ozônio que esteja naquelas faixas de operação. E o nosso equipamento ele consegue fazer isso através do alto nível de tecnologia gerenciado, focado só para a parte de geração de ozônio. Então, olhem o nível de robustez do equipamento, olha o tamanho dessa placa eletrônica, os componentes são componentes de potência, que são componentes que aguentam muito estresse, alta temperatura, nós temos um sistema de transformador altamente robusto, nós temos um sistema de geração de alta tensão e alta frequência extremamente robusto, nós temos um sistema de gerador de ozônio de reator extremamente robusto e eficiente. Aqui nós temos um compressor. Existem 2 tipos de compressores no mercado. Existem os compressores de pistão e existem os compressores de membrana. Já já eu vou mostrar para vocês o que é um compressor de membrana. Esse compressor, ele é um compressor que tem um fluxo excelente de ar, e quando você obstrui a saída de ozônio aqui, por exemplo, né, você sente ele gerando uma pressão. Então ele realmente garante um fluxo contínuo e constante para a produção de ozônio. Porque como é que ele faz? Ele pega o ar aqui dentro, passa por essa mangueira, passa todo no processo de ionização, e aqui por essa mangueira já sai o ozônio formado. Então, basicamente, esse é o tipo de tecnologia que nós trabalhamos aqui na Ozox. E é uma tecnologia que hoje nós temos aí 95% de tecnologia da Ozox atribuídos neste equipamento. Mais para frente eu estou desenvolvendo esse compressor aqui também, e a minha intenção é fabricar isso dentro da Ozox. Então nós vamos ter um equipamento 100% nacional, e com tecnologia nacional. Por que isso é importante? Porque além de nós utilizarmos materiais de primeira qualidade, o pós-venda, manutenção, ele é muito mais fácil. Você nunca fica desamparado. Não é um produto chinês, que geralmente é descartável, é um produto de baixo custo e N outros tipos mais de observações a ser feito, entendeu? Então, esta é a tecnologia do equipamento da Ozox. Então, pessoal, esse daí é o processo de geração de ozônio. Nesse exato momento está havendo a separação do átomo de oxigênio para o ozônio.
Essa cor que vocês veem é a cor da reação dos elétrons fazendo a junção nas camadas eletrônicas. Olha que interessante. Ele libera essa energia em forma de luz. E é esse comprimento de onda que vocês têm aí, ó. Olha que interessante. Então, pessoal, e agora chegou a hora. Nós vamos fazer hoje o que muitas pessoas fazem com alguns equipamentos da Ozox. Eles vão explanar a tecnologia para ver o que tem dentro. Então, pessoal, o equipamento da vez hoje é este. Então, ele é um equipamento que é invólucro por um case de plástico, conhecido como ABS. Ele vem com uma fonte de alimentação, aí 12 volts com capacidade de fornecimento de 12 amperes, totalizando aí 12 watts. Eu vou ligar aqui para ver que o equipamento está funcionando. Só que eu vou ter que tampar aqui porque aparece a marca em questão do equipamento e a gente vai preservar isso daí. Eu vou tampar aqui, vou fazer o acionamento do equipamento. Ligou o equipamento, está iniciando. Ele demora um pouquinho para iniciar. Aí eu tenho aqui 3 botões de temporização, 5, 20 e 60 minutos. Eu vou acionar aqui 5 minutos. Aí ele começa a funcionar. Aqui está na função basicamente ozonizar água, que é o que está escrito ali. E ele tem um timer que fica correndo na telinha aqui, tá? Aí a saída de ozônio dele é aqui do lado. Produz um pouco de ozônio, uma produção relativamente boa. Agora eu vou desligá-lo, né? Vou tirar a tomada aqui. E eu vou abrir ele, para nós dar uma explanada que tem aqui dentro. Vou colocar a fonte aqui do lado. Nós temos aqui 4 parafusos. Vamos abrir os parafusos. Aqui tem alguns parâmetros do equipamento, peso, potência 12 watts, temperatura de operação de 5 a 45 graus Celsius, tensão, enfim. Versão do software, do display, provavelmente. Versão 2.21. Desencaixou. Aí. Este é o equipamento que nós estamos estudando a tecnologia, como ele faz o ozônio em si. Deixa eu dar uma analisada aqui. Essa mangueira ela vem aqui, faz o acionamento para fora. Bom, aqui é o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, essa parte dessa placa, ela é uma placa que faz o controle do display e dos botões aqui. E provavelmente essa placa aqui é a placa de acionamento de potência do compressor e do gerador de ozônio em questão. Deixa eu dar uma analisada aqui. Bom, bacana. Tem que soltar aqui a parte de baixo. Acho que está ainda embaixo dos pezinhos aqui, vamos ver. Tá aqui, achei. Soltar esse parafuso. Tordo da entrada da fonte de energia e do gerador de ozônio. Aí, beleza. Então, basicamente, este aparelho é constituído por isso daqui. Nós temos a placa de controle, que tem um display. Ele utiliza um processador, se eu não me engano, da Microchip, PIC32. É um processador de 32 bits da Microchip. Apenas um processador. O nosso equipamento ele tem 2 processadores, 2 softwares trabalhando. Aqui tem apenas um. Provavelmente essa placa aqui é a placa de acionamento de potência. Vamos analisar aqui. Aqui ó, já apresenta sinal de oxidação. Ó. Esse equipamento que ele é um equipamento novo. Faz 3 dias que eu comprei ele para poder fazer essa análise. O equipamento basicamente nem foi usado. Isso aqui são sinais de oxidação. Ó. Oxidação. Isso aqui com o tempo ele vai deteriorar as trilhas das placas e vai romper essas trilhas e o equipamento automaticamente ele vai parar de funcionar. Então, beleza. Então essa aqui é a placa de potência. São transistores de potência para fazer os acionamentos, diodos de roda livre, umas portas lógicas comuns ali, tranquilo. Agora vamos abrir a parte do display. Esta placa e este display.
É um display colorido, a conexão está aqui, o drive dele está ali. Então esta é a placa gerenciadora do equipamento. Vou colocar do lado aqui. Agora nós vamos para onde mais importa, porque a parte operacional ali é tranquila, não tem muito o que fazer. Pelo que eu vejo aqui, este daqui é um compressor de membrana, ele é um compressor de 12 volts, trabalha na frequência de 60 Hz, e ele é um compressor que tem uma tecnologia diferente do compressor que nós utilizamos no nosso equipamento. Ele é conhecido também como compressor de aquário. É aquele tipo de compressor de membrana que o pessoal coloca para fazer a oxigenação da água em aquário. Então ele é um compressor de membrana. A vantagem dele é ter um fluxo de ar um pouco maior, só que ele é um compressor que ele não gera pressão. Se você estancar aqui o equipamento, não vai ter fluxo, porque ele não tem força para fazer o bombeamento do ar. E ele é um compressor que gera um pouco mais de ruído do que um compressor de pistão, que é o que nós utilizamos. E o principal defeito desse tipo de compressor é que ele vibra muito. Então, se eu ligar ele aqui, essa placa ela começa a andar, porque ele trabalha apenas com um pistão bombeando. Então, ele tem uma vibração bem chata, assim, sabe? Mas funciona, bombeia ar como qualquer outro, né? São características de metodologias de compressão que nós estamos falando, né? Eu estou projetando um para nós, eu vou utilizar uma tecnologia de membrana também, só que eu estou projetando um sistema de compressão dupla, para poder anular essa vibração. Então, assim, é uma tecnologia bem mais aprimorada. Aqui nós temos o que nós podemos chamar do gerador de ozônio em si. É bem pequeno. Ele é um sistema de geração que você não consegue fazer um monitoramento de produção de ozônio, porque fica tudo aqui dentro. Aqui dentro, nessa região aqui, provavelmente dá para ver pelo reflexo, nós temos o flyback de alta tensão. Então é um flyback bem pequenininho, tá? E logo abaixo aqui provavelmente deve ter um circuito eletrônico que faz a parte de chaveamento desse circuito. Deu algum problema aqui, acabou. Joga fora, não tem o que fazer. É basicamente inviável você fazer a remoção dessa resina aqui, que é uma resina de alta temperatura, alta tensão, para fazer manutenção nisso. Isso economicamente não é viável, então isso aqui vira lixo, né? E aqui nós temos a parte do compressor e nós temos o reator de ozônio desse aparelho. Ele é um reator, pelo que eu estou vendo aqui, é do tipo cilíndrico. Ele é um reator que tem uma parte de dissipação bem pequena, ó. Né? Nós temos o vidro aqui, que é um vidro com uma composição específica, que todos nós que fabricamos ozônio utilizamos. Só que qual que é o problema disso aqui? Ele é muito pequeno. E lembra que eu havia dito lá atrás que aqui dentro ocorre uma descarga elétrica muito forte? Isso aqui aquece muito, aquece muito. Então, o ozônio que é fabricado aqui, basicamente, ele já sai comprometido para cá. Porque quando eu faço o processo de ionização dos átomos, eu acelero esses átomos aplicando esse nível de energia neles. Como ele está quente, eu apliquei o nível de energia nele, ele já consumiu essa cinética desses elétrons e ele já sai com o ozônio mais comprometido para cá. Ele sai um ozônio que ele degrada com muito mais facilidade. Por quê? Porque ele não tem um sistema de dissipação eficiente. Então, basicamente, esse equipamento é um equipamento, ao meu ver, bem simples. Produz ozônio? Produz ozônio. Só que tem essas questões que têm que serem ressaltadas, né? A questão do compressor, uma eficiência um pouco mais baixa por causa da tecnologia, em questão dessa tecnologia utilizando. A questão do reator de ozônio em si e a questão do sistema de flyback de geração de alta tensão. Até a análise que eu fiz do equipamento, eu não vi nenhum tipo de sistema de compensação, de fechamento de malha, para que isso garanta esse desgaste eletromecânico no reator, porque ele é uma peça eletromecânica.
E isso pode comprometer até médio prazo, não é nem a longo prazo, até médio prazo, comprometer o nível de produção de ozônio, que é muitíssimo importante no meio que nós estamos trabalhando. Então, assim, você tem que sempre manter uma média de produção de ozônio. Ou o equipamento funciona ou não funciona. Porque imagina só, você compra um carro com ele potente, ao longo da vida útil dele vai perdendo drasticamente potência. Basicamente, é isso que acontece com a maioria dos geradores de ozônio, principalmente geradores importados da China. Porque geralmente eles visam a questão do baixo custo, eles não privam muito pela tecnologia, eles não prezam muito pela durabilidade do equipamento. Eles querem preços baixos para movimentar. E é uma metodologia basicamente oposta da Ozox, onde a gente priva primeiramente a qualidade do equipamento. E qualidade não anda junto com preço baixo, infelizmente, porque você utiliza materiais nobres, você usa um investimento muito grande no desenvolvimento de tecnologias para garantir um equipamento que seja tem um nível muito satisfatório. E é isso aí, pessoal. Foi uma breve explanação. Esse não foi o primeiro equipamento que eu fiz esse tipo de coisa. No nosso ramo da tecnologia, isso é muito comum. Um concorrente comprar um equipamento do outro para poder fazer uma explanação de tecnologia. E não é nenhuma questão para copiar a tecnologia. É mais uma questão mais de estudo das metodologias que estão sendo utilizadas, até mesmo porque geralmente boa parte dos componentes, boa parte do material que a gente trabalha é tudo patenteado. Então é mais uma questão, principalmente por conta como nós trabalhamos com venda de equipamentos, o pessoal sempre me pergunta, né? Então hoje, no próximo congresso da Ozox, eu consigo responder a pergunta de vocês relativamente, principalmente a esse equipamento aqui que vieram perguntar bastante para mim, né? Então hoje vocês estão vendo a diferença da construção dos equipamentos, o que realmente importa, o que não importa tanto, para ter uma qualidade efetiva. E principalmente, é uma empresa nacional, tecnologia nacional. É isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Liga para nós da Ozox que estaremos à sua disposição. Até mais!